Sabe qual é a maior dúvida de quem investe em renda fixa? Henrique, minha carteira bateu ou não bateu o CDI? E aqui está o ponto. Muitas vezes ela não bate graficamente falando, mas mesmo assim ela está acima do CDI ou ligeiramente abaixo, mas isso não é o problema. Eu vou te provar isso com três exemplos simples e práticos. Vamos entender isso de uma vez por todas? Só que para te mostrar isso, eu preciso que você tenha um total entendimento do que é o CDI, onde a gente sabe qual é o valor do CDI hoje e como calcula essa taxa. Eu tenho um vídeo que explica tudo isso de forma didática, simples e rápida, e eu vou colocar ele aqui no card. Depois que você assistir esse vídeo, você vai lá e assiste ele, combinado? Vamos lá, os três pontos que eu quero dividir com vocês que dificultam um pouco esse olhar da nossa rentabilidade frente ao CDI são pagar muito imposto de renda no curto prazo, os títulos pré-fixados e o momento que você compra esses títulos e os títulos IPCA+. Vamos entender cada um deles? Ressalto que o último é o mais importante. Vamos lá, vamos entender junto. Acompanhe o raciocínio aqui junto comigo. Imagine que você possa, pelo menos aqui na teoria do nosso exemplo didático, fazer um CDB de 105 do CDI para 10 anos. Certo? Se a gente assim o fizer, não tem jeito. Com certeza, o nosso gráfico, né, a nossa linha de rentabilidade, a nossa rentabilidade vai estar 105 do CDI, ou seja, ligeiramente acima do CDI. É renda fixa, não tenha dúvida disso. Mas vejam e acompanhem o raciocínio junto comigo. E se ao invés de fazer um CDB de 10 anos, se é que isso é possível, você fizer ele de 2 em 2 anos, o que é que vai acontecer? No final do primeiro ano, o seu CDB vai vencer e você vai pagar imposto de renda, ou seja, vai tirar um valor da sua carteira para pagar imposto. Esse valor ele é retido na fonte. Então veja, de 2 em 2 anos você paga imposto de renda. Você faz um CDB de 2 em 2 anos, você vai pagando imposto de renda e retirando esse dinheiro da sua conta. Ora, vai ser difícil essa linha do gráfico ficar ali rente ao CDI. Ela pode ficar, às vezes, a depender da rentabilidade, ligeiramente abaixo ou em cima da linha do CDI. Não vai ficar, com certeza, em 105 do CDI. Atualmente eu tenho aí mais de 100 clientes na minha base e todos os dias eu tenho esse tipo de conversa com os clientes. Vejam, se você tem um recurso que é de longo prazo, não tem sentido você ficar fazendo CDBs ou títulos de curto prazo, de 2 anos, de 3 anos. É interessante por dois motivos, eu vou explicá-los. É interessante você estender bastante esse prazo, principalmente se o dinheiro for de longo prazo. É claro que se o recurso for de curto prazo, você tem um carimbo para aquele dinheiro, você vai utilizar aquele dinheiro de alguma forma, é claro que você não vai fazer de longo prazo. Mas se for dinheiro para sua aposentadoria, se for um recurso de longo prazo, você tem que estender esse prazo o máximo possível por dois grandes motivos. Um, que quanto mais você abre mão da sua liquidez, ou seja, faz um produto de mais longo prazo, maior é sua rentabilidade, 105, 106, 107, 110 do CDI. E segundo, porque a gente não fica pagando imposto de renda toda hora, a gente consegue ali trabalhar com aquele valor do imposto de renda. Mas muitos clientes falam o seguinte: Henrique, eu não sei se eu vou precisar do dinheiro, aqui no Brasil é tudo muito imprevisível, eu prefiro ficar com dinheiro mais de curto prazo. E como eu tenho um cliente de mais de 10 anos de relacionamento, eu consigo provar isso para eles, tá vendo? Você não utilizou o dinheiro e a gente deixou então dinheiro em cima da mesa. Ok? Entendido esse primeiro ponto? O segundo ponto são os títulos pré-fixados. Eu trouxe aqui um exemplo da nossa carteira pública. A gente tem aqui uma série no nosso canal que chama Educar Invest Rumo ao Milhão. A gente começou aí, tem 5 episódios até o momento agora, e a gente comprou um pré-fixado. Eu tampei aqui o emissor, porque a ideia não é fazer recomendação de produto. Então vejam, a gente investiu um pré-fixado de 14,65% ao ano, enquanto a gente pode olhar aqui no site da B3, no momento de gravação desse vídeo, a taxa DI está em 14,9% ao ano. Qual foi a ideia de montar esse pré-fixado? Vejam, esse é o histórico de 10 anos da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, que hoje a Selic meta, tá? Está em 15% ao ano. A Selic efetiva está em 14,9% ao ano, que coincide com o CDI. Veja, não é igual, está igual. Eu falo isso sempre por aqui. Veja, a expectativa da taxa Selic é de queda. Henrique, onde é que a gente vê isso? Em vários lugares e, por exemplo, nesse relatório aqui, que é o relatório Focus, emitido pelo Banco Central todas as segundas-feiras. Nesse relatório, ele traz o consenso de mercado para alguns indicadores da nossa economia, como inflação, IPCA, o PIB, o câmbio e aqui o que a gente queria, taxa Selic. Existe uma previsão de taxa Selic para o final de 2026 de 25% ao ano. Para o final de 2027, de 10,50% ao ano. E para 2028, já
abaixo de 2 dígitos, ou seja, um dígito. Então vejam, é uma previsão. É certo que vai cair a taxa Selic? Não, mas é uma previsão. Então o que nós fizemos aqui na carteira pública? Nós montamos então um prefixado de 14,65 na expectativa da taxa cair. Qual o problema aqui e o que é que isso infere no nosso CDI? Veja, no momento agora, o CDI está 14,9 e nosso CDB está rendendo 14,65, ou seja, ligeiramente abaixo do CDI. Então, se a gente olhar nesse retrato, nessa fotografia, a gente vai ver a nossa carteira aí sendo puxada por esse ativo para baixo do CDI. Mas, ali na frente, se realmente a previsão de mercado se concretizar, a gente vai ter uma taxa muito mais alta, travada, pré-fixada, do que o CDI. Ou seja, ligeiramente abaixo hoje, muito mais alta amanhã. Então a gente vai ter que conviver com esse momento que fica ligeiramente abaixo. E às vezes o cliente olha nesse momento e enxerga, ô Henrique, está abaixo. Ok, mas já já, ali na frente, vai estar bem mais alto. Ora, e o motivo número 3, que fala sobre a nossa parte da nossa carteira indexada à inflação, ou seja, produtos que pagam aí IPCA mais uma taxa. Henrique, por que que a gente tem esses produtos na carteira? Para proteger a nossa carteira da inflação. E lembre-se, nós não estamos na Suíça. É muito importante, já que estamos no Brasil, nos proteger da inflação. Quem é mais aí da velha guarda, como eu, sabe que tivemos aqui no Brasil problemas sérios de inflação no passado. De 1994, quando a gente implantou o Plano Real, a nossa moeda, né, o real, a inflação se acalmou um pouco. Mas a gente tem que ficar de olho nela, tá? E a forma de a gente se blindar dessa situação é sim adquirindo produtos que pagam IPCA mais uma taxa. Veja que eu vou pegar aí um exemplo, um título público, né? Tesouro IPCA mais 7. É a taxa que a gente está tendo nesse momento. E é a taxa mais alta aí, talvez aí beirou aí um IPCA mais 8, mas vamos pegar a grande maioria aí montou posições no IPCA mais 7 e a gente vai falar sobre ele agora. Acompanhe comigo, o título paga IPCA mais 7. A gente sabe que atualmente o IPCA está em torno de 4,60%, 4,70% ao ano. Mas vamos arredondar para 5 para a conta ficar fácil? Então veja, qual é a rentabilidade desse título no momento aqui? Seria 5 de IPCA mais 7 da taxa real aí, né? Que dá aproximadamente 12. Eu digo aproximadamente 12 porque não é assim que faz a conta, tá? A matemática financeira não permite que a gente some diretamente. Essa conta dá exatamente 12,35% ao ano. Mas aproximadamente 12 já resolve porque eu quero mostrar a vocês. Veja, a gente viu que a taxa DI no momento de gravação desse vídeo está 14,90. Tá vendo? Então veja, nossos títulos IPCA mais na carteira, e aí geralmente aí é em torno de 20, 30, às vezes 40% da carteira, a depender do perfil do cliente, esses títulos puxam a nossa rentabilidade para baixo do CDI, porque eles vão render ali 12 fração, 13% na melhor das hipóteses, ou 14% na melhor das hipóteses, mas mesmo assim é abaixo do CDI. Então esses títulos também vão puxar a nossa linha no gráfico um pouco para baixo do CDI, como a gente vê aqui. Mas ali na frente, e já vimos isso em outros vídeos aqui no canal, se essa taxa realmente cair na proporção que o mercado espera, vai entrar um ágio fantástico nesses títulos. E aí, a nossa linha tende a ficar muito acima do CDI. Momentaneamente abaixo agora, muito acima ali na frente. Sendo assim, pessoal, não se preocupem muito se a sua linha está um pouco abaixo ou um pouco acima do CDI. Se preocupem em ter uma carteira diversificada e muito bem montada para os próximos passos da nossa economia. Ok? Entendido até aqui? Quero convidar você que me assiste para me seguir aqui no canal. Isso é muito importante para mim. E eu tenho 3 presentes para vocês. 3 cursos aqui no nosso canal, totalmente gratuitos, para vocês estudarem junto comigo. Henrique, estou começando do zero, os primeiros passos, está aqui o mapa, comece por aqui. Então, é uma metodologia que eu mostro a vocês que como eu começo do absolutamente zero, às vezes até endividado, para gerar dinheiro, organizar as minhas finanças pessoais, montar a reserva de paz e ir em busca da nossa, da sua e da nossa independência financeira. Henrique quer aprender sobre produtos, a renda fixa, a fundos de investimentos, previdência privada, fundos imobiliários. Eu quero entender o que é a bolsa de valores, o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial,
como é que pagam aí os proventos. Então tá aqui, ó, TCE. São mais de 30 episódios de muito conteúdo para você. Esse episódio, esse curso tá incrível, pessoal. Aproveite enquanto tá gratuito. E por fim, nós temos aqui, ó, a Educa Invest rumo ao milhão, ou seja, nossa carteira pública, onde na prática eu invisto para vocês verem como é que se dão esses processos, toda a parte operacional de como comprar, de como vender, de como escolher um ativo. Todos os vídeos que eu indiquei eu vou deixar na descrição, todos esses três aqui também eu vou deixar na descrição. Escolha um agora e vai lá assistir.